Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 341 Todos os olhos em você. 2. Ashton não mentiu quando disse isso. Não havia mais nada a fazer na zona de teste. Atlas, que por acaso era o chefe secreto, já estava morto e, quanto a Ursa, ela também havia sido libertada. Os dois objetivos do julgamento estavam concluídos. Quanto aos mortos-vivos, bem, eles morreram junto com Atlas. Portanto, a zona de teste não tinha nenhuma tentativa restante. Esses eram os únicos desafios que a zona tinha a oferecer. Mas agora que nem Ursa nem Atlas existem na zona de teste, não havia mais nada a fazer. Houve mais algumas coisas que Ashton fez lá, depois de concluir o julgamento. Mas não eram da conta de Ortiga. Coisas como Ashton tinham uma nova convocação, bem como um certo novo aliado. Essas coisas eram melhores deixadas escondidas. Ortiga acenou com a cabeça enquanto Ashton recontava a história de seu julgamento para ela. Quanto mais ouvia, mais percebia como o julgamento dele era diferente do dela. Ela só teve o objetivo de escapar da zona de teste enquanto a sereia tentava caçá-la. Mas o julgamento de Ashton foi totalmente diferente. Mesmo que ele tenha se deparado com a sereia, derrotá-la ou escapar de suas garras não era o objetivo de seu julgamento. Ela não sabia que poderia haver um julgamento tão esporádico escondido entre os outros. Leon continuou fazendo barulhos estranhos enquanto Ashton narrava os acontecimentos. Quase como se estivesse dizendo a Ortiga que Ashton estava mentindo. Ortiga teria pensado a mesma coisa se não soubesse das inúmeras histórias deixadas por seus predecessores. Um tal conto de fato tinha menções de uma árvore demoníaca nele. A forma como Ashton descreveu a árvore foi a mesma mencionada na história. Portanto, Ortiga sabia que Ashton não estava inventando coisas. Eu sempre pensei que as escrituras não eram verdadeiras. Mas acho que não fui capaz de descobrir a verdade sobre o julgamento em primeiro lugar. Ortiga pensou consigo mesma. As histórias deixadas pelos desafiantes iniciais foram tratadas como escrituras sagradas pelos Asques e, portanto, foram mantidas em local protegido. Um local que só o patriarca da família conhecia, e mais ninguém. Por defeito, nem os outros monarcas faziam ideia da sua existência. Só Ortiga sabia o que neles estava escrito, tal como seu pai antes dela. Considerando o segredo que cercava o cofre, era improvável que Ashton soubesse da história. O que significava que ele estava falando a verdade, embora fosse um pouco demais para engolir. Quem teria pensado que tais provações ainda existiriam depois de todo esse tempo? Ortiga sorriu. Eu realmente pensei que todos os julgamentos esporádicos terminariam. O que você quer dizer? Ashton perguntou. Inicialmente, havia mais de 12 tentativas espalhadas por Euporia. Mas com o passar do tempo e os desafiantes continuaram a completá-las, o número de tentativas foi reduzido ao que é agora. Ortiga explicou. Depois de tantos anos, pensávamos que esses 12 julgamentos eram periódicos, pois não desapareciam após a conclusão. Parece que o julgamento de Ursa não era um deles. Afinal, esta informação foi um pouco intrigante. Mas, em retrospectiva, fazia sentido. Se o julgamento fosse para matar um ser, então, uma vez feito, como outra pessoa seria capaz de eliminá-lo? Nesse caso, não haveria mais julgamento. Alguns minutos depois, Ashton foi deixado em seu hotel. Basicamente, se você tivesse matado a Hydra antes de ser teletransportado para fora de lá, esse julgamento também teria existido. Eu acho que haverá mais testes esporádicos também. Ashton murmurou. Livrar-se deles me daria melhores recompensas, eu acho. Assim como o teste de Ursa. A propósito, foi realmente bom enviar Ursa para a Terra. Ela me ajudou a sair da caverna. Então, vou confiar nela desta vez. Se ela estragar tudo, vou cuidar dela também. Graças ao comentário de Astaroth, Ashton foi lembrado do que aconteceu depois que ele derrotou Atlas. De volta à caverna, assim que Ashton fechou a notificação, a caverna subaquática começou a desmoronar. Não houve tempo suficiente para ele sair da caverna da mesma maneira que entrou, pois a água inundou a caverna.
Ashton rapidamente jogou o cadáver de Atlas dentro de Valhalla, antes de enviar os lobos de volta à Terra. A situação era terrível, mas não desesperadora. Até que se tornou desesperadora. Ashton lutou contra a onda e quase conseguiu sair de lá sozinho. No entanto, sua luta com Atlas e a maneira como ele mudava continuamente seus genes o exauriu. Lutar contra a água de alta pressão não era algo que seu corpo pudesse tolerar. Naquele momento, Ursa chegou para ajudá-lo a voltar para a Terra com segurança. Surpreendentemente, a contagem regressiva só importava enquanto ele estava dentro da caverna, pois ainda não havia sido teletransportado para fora. Antes que Ashton pudesse entender o que estava acontecendo, Urso o abraçou com força, tirando o fôlego de seus pulmões. Obrigado. Obrigado por me salvar. Ela exclamou feliz. Finalmente estou livre. Ashton gentilmente a empurrou para longe depois de alguns minutos. Eu deveria agradecer a você. Afinal, você me salvou também. Mas como você sabia quando eu vi os mortos-vivos desaparecerem, eu sabia que algo estava acontecendo dentro da caverna. Então eu corri para verificar, apenas para ver que a avenida estava desmoronando e você estava lutando contra a corrente. Ashton sorriu sem jeito, percebendo que no fundo Ursa ainda era a mulher carinhosa que já foi. Só que desta vez, ninguém iria tirar vantagem de sua bondade. Qual é o seu plano agora? Ashton casualmente perguntou a ela. Alguém como ela, que estava pensando em escapar da prisão por milhares de anos, deveria ter um plano sobre o que queria fazer a seguir. Por isso foi uma surpresa para ele quando Ursa disse que não fazia ideia. Ela ansiava por sua liberdade por tanto tempo, que desistiu de sair de lá. Mas agora que sua liberdade não era mais um sonho impossível, ela não sabia o que queria fazer. Foi quando Ashton sugeriu que ela se mudasse para a Terra. Ninguém seria capaz de escravizá-la ali, e ela poderia viver como quisesse. Ursa estava um pouco cética, mas uma vez que Ashton abriu o portal de volta ao domínio dos lobos, e ela viu como os lobos viviam bem, ela concordou com a ideia dele. Assim, Ashton ganhou um novo aliado. Mas isso não foi o suficiente para sua bunda gananciosa. Apesar dos protestos de Astaroth, Ashton ressuscitou Atlas. Surpreendentemente, as únicas lembranças que ele tinha eram do tempo em que costumava admirar os precursores. Portanto, quando Atlas viu Ashton, ele prontamente o aceitou como seu mestre. Foi um pouco monótono que alguém tão forte como Atlas imediatamente aceitou Ashton como seu novo mestre. Mas estava tudo bem, já que Ashton não estava na posição em que poderia lutar contra o gigante mais uma vez. Isso foi tudo o que aconteceu na zona de teste antes de ele ser finalmente teletransportado para fora de lá. Até este ponto, nada o surpreendeu. No entanto, o verdadeiro choque foi quando Otiga lhe contou há quanto tempo ele estava dentro da zona de teste. Ainda não consigo acreditar que já se passou uma semana inteira desde que desapareci e não apenas um dia como eu acreditava. Ashton riu enquanto abria a porta de seu quarto. O fluxo do tempo certamente está confuso aqui, já que foram vocês filhos da puta que criaram o planeta. Eu não esperaria que ele funcionasse corretamente em primeiro lugar. Agora cale a boca e me dê um pouco de privacidade. Sim, eu tenho um tapa. Assim que entrou na sala, foi recebido com um forte tapa no rosto, em vez do rosto sorridente que esperava. Mas antes que ele pudesse perguntar por que Ano esbofeteou, ela plantou seus lábios nos dele. Droga! Essas mudanças de humor são bem perigosas. Seja como for, estou fora daqui. Tenho que encontrar uma maneira de domar aquela foice também. Boa noite para você, bastardo sortudo. Ashton não prestou atenção ao que quer que Astaroth murmurasse. A única coisa que ele conseguia pensar era na pequena súcuba enrolada em seus braços. Ele esperava descansar um pouco assim que voltasse para o quarto, mas isso parecia improvável agora. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 342 Todos os olhos em você. 3. As estrelas gêmeas apareceram cedo no céu. Como Ashton recebeu uma quarentena obrigatória de 2 dias, ele decidiu que era o melhor momento para usar suas recompensas e ficar mais forte usando pontos de estatísticas não alocados.
Afinal, já fazia um tempo desde a última vez que ele abriu a página de estatísticas. Como resultado, muitos pontos de estatísticas não alocados foram acumulados. Quanto às meninas, elas já estavam a caminho para concluir as provas restantes. Ambos os gêmeos tinham uma tentativa restante, enquanto Ana tinha que completar mais 3. Quanto a ele, bem, suas provações eram muito difíceis ou desnecessariamente demoradas. Ele sabia que, no futuro, poderia ter que se concentrar em terminar os testes o mais rápido possível. Por enquanto, vamos ver que frutos meus 2 trabalhos geraram. Ashton esfregou as mãos com entusiasmo. Sublinhado nome: Ashton Fenrir. Espécie: tríbride de base humana. Ativo: viajante espacial baseado em carbono. Ativo. Status: Zombie-Wolf. Classe: Revenger. Classe lobisomem. Blood Mage. Classe vampiro. Necromancer. Classe zumbi. Subclasse: Cinder Soul. Título: Defiante. Novice Brewer. Monklin Slayer. Pesquisador, dono do Palácio Oriental. Primeiro explorador espacial moderno da Terra. Adversário de Hydra. Atlas Slayer. Menor novo. Maioridade: 17 anos. Gênero masculino. Grau: Itcher. Evolução é possível. Chegue ao nível 60 com todos os seus genes para iniciar o segundo estágio do processo evolutivo. Nível cumulativo: 113. Afiliação própria. Nível: maior nível de lobisomem: 58, 27%. Maior nível de vampiro: 57, 0%. Maior nível zumbi: 55, 0%. Estatísticas: HP 14.500. 14.500 mana, 9.950. 9.950 aura negra, 11.270 dano, 176 armadura, 149 furtividade, 141 resistência, 165 agilidade, 162 inteligência, 209 pontos de estatísticas não utilizados, 43 sublinhado, tão perto e tão longe. Acho que você estará evoluindo novamente mais cedo do que eu esperava. Suas estatísticas não são tão ruins para alguém da sua classe. Parabéns, você passou oficialmente de um idiota para um idiota. Quer saber em que você se formou? Ashton respondeu severamente: não, obrigado. Ashton ignorou as tarot e se concentrou nas boas notícias. Não importa quanto tempo ele olhasse para sua página de estatísticas, ele não conseguia descobrir nada que precisasse corrigir. Seus níveis e estatísticas eram exatamente como deveriam ser. Não, eles superaram minhas expectativas. Nunca pensei que apenas concluir 2 tentativas já me levaria a esse nível. Este capítulo carrega diariamente em novela próximo. Com ele só podia imaginar o quão forte ele seria quando terminasse todas as provas. Mas, por enquanto, ele tinha que se concentrar em usar seus pontos com eficiência. Suas batalhas anteriores foram difíceis, mas não foram suficientes para levá-lo ao limite. Dito isto, como ele tinha mais uma convocação sob seu controle, era necessário que ele aumentasse sua inteligência. Nenhum necromante gostaria de perder o controle sobre suas invocações por falta de inteligência. Aqui vão 20 pontos pelo ralo. Então você admite que sua mente é tão boa quanto a drenagem, é claro. Você mora nele, então tem que ser cheio de esgoto. Tecnicamente, ambas as coisas são diferentes. Cale-se. Sublinhado. Pontos não alocados usados: 43 inteligência, 209 traço maior 230 dano, 176 traço maior 190 agilidade, 162 traço maior 170 sublinhado. Depois de cuidar das estatísticas, Ashton decidiu investigar seu novo título, Atlas Slayer. O título era bastante inútil. Até que a hora de enfrentar outro Shiran surgiria. O efeito foi semelhante ao de adversário da Hydra. Ele receberia menos dano dos Shirans, mas causaria mais dano a eles. Mas o efeito do título seria ativado apenas quando ele enfrentasse outro Shiran ou uma subespécie Shiran. Como o título só poderia ser usado para um uso específico, Ashton percebeu agora
que o título era um pouco inútil para ele. No entanto, as outras recompensas que ele recebeu por matar Atlas não foram tão ruins. Afinal, a recompensa por derrotar Atlas era obter uma de suas habilidades. Como todas as habilidades de Atlas eram boas, não importava qual habilidade ele recebia. Seria uma situação ganha-ganha para ele. A única coisa era que a habilidade que ele obteria seria ajustada de acordo com a sua nota e não seu nível. Portanto, não importa com qual habilidade ele acabasse, eles não seriam tão fortes quanto eram quando o Atlas os estava usando. Além disso, ele não tinha permissão para selecionar a habilidade, ele receberia aleatoriamente uma delas. Vamos ver o que conseguimos. Sublinhando, a recompensa está sendo randomizada. Randomização concluída. Maior divindade. Resistência absorvida adicionalmente pode ser usada para aumentar o dano com base no HP do usuário. Causa 10 mais 3% do HP máximo do usuário, como dano verdadeiro aos inimigos ao redor a cada 2 segundos. A habilidade Menor Divinity está sendo ajustada para se adequar ao usuário. Parabéns! Nova habilidade de vampiro, Menor Irreverência foi criada. Maior Irreverência. Beber o sangue dos outros irá curar o usuário. No entanto, absorver sangue de outras pessoas enquanto estiver com HP cheio seria armazenado como HP extra. O usuário também pode converter seu HP em HP extra. Este HP extra pode ser usado para causar dano aos alvos em uma pequena área. Causa 20% do ataque físico do usuário mais 2% do HP extra do usuário, como dano verdadeiro aos inimigos ao redor a cada 3 segundos. Sublinhado. P. Ai. Eu preciso explicar. Eu estou bem. Bom. Só queria dizer que a habilidade causa dano verdadeiro e contínuo. Portanto, você deve saber o quão importante é a habilidade. Apenas tente não usá-lo com muita frequência ou então todos os seres de alto grau estarão de olho em você. Ashton assentiu. Ele esperava obter essa habilidade, mas como uma divindade dependia de outra habilidade que era usada para absorção de resistência, ele não estava tão animado em obter a habilidade. Felizmente, a habilidade foi alterada para se adequar a ele. Caso contrário, obter essa habilidade teria sido um desastre. Com as recompensas do seu lado resolvidas, Ashton decidiu se concentrar na última recompensa, a foice do Green Reaper. No entanto, nem tudo poderia acontecer do jeito que ele queria e a foice apenas provou esse ponto. Algum progresso? Infelizmente não. A taxa de corrupção da foice excede em muito qualquer coisa que eu tenha visto até agora. Esqueça de usá-lo, mesmo tocá-lo agora faria mais mal do que bem. E antes que você pergunte, alimentá-lo com Balmond pode não funcionar da maneira que você deseja. A foice pode acabar corrompendo Balmond? Não tenho certeza, mas não recomendaria fazer nada sobre o qual não temos certeza. Tenho certeza de que você não gostaria tanto de perder Balmond para sua ganância. Ashton permaneceu quieto. A foice deveria tornar Balmond mais forte do que nunca. Mas agora, era impossível. Ficar pensando nisso não vai nos ajudar. Ashton pulou da cama e começou a se alongar. Em vez disso, devo me concentrar em obter informações sobre os testes restantes. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 343. Tem que pegar todos. Um mês depois. Fiel às suas palavras, Ashton decidiu acelerar os testes. Em um mês, ele completou mais 5 tentativas. Mas, na verdade, as tentativas não tinham nada a ver com dificuldade, pois todas eram as 6 tentativas inferiores. Além disso, Otiga já o ajudou a reunir todas as informações de que precisaria para concluir os julgamentos da maneira mais eficiente possível. Todas essas 5 tentativas foram muito mais fáceis em comparação com as tentativas que ele havia tentado antes. Para começar, nenhum deles era voltado para o combate. Como resultado, Ashton não ganhou nenhum nível no mês passado. As provações que ele completou até agora foram para testar sua força de vontade. O que foi feito brincando com seus sentidos. Bem, não é que eles foram privados de seus sentidos. Mas o planeta os estragou muito. Ao final de cada tentativa,
Um de seus sentidos ficava comprometido. Por exemplo, depois de completar o teste do cetus, em vez de ficarem cegos, os participantes perderiam a capacidade de dormir. Se tentassem, teriam os pesadelos mais horríveis que alguém poderia imaginar. Lidar com isso não foi difícil para Ashton ou para qualquer uma das garotas, pois elas passaram um mês na nave do progenitor tentando evitar dormir em gravidade zero. Ashton não tinha certeza do que os gêmeos faziam quando não conseguiam dormir, mas ele se divertia muito com Anna. Pela primeira vez, eles estavam contentes por não terem que dormir. Mas a maldição não era permanente, pois mudou no momento em que outra das 6 tentativas inferiores foi eliminada. Seguindo um padrão semelhante, os participantes tiveram o sentido do tato comprometido. Onde sempre que tocavam em algo, parecia que estavam tocando algo insuportavelmente quente e pegajoso. Ashton também não teve problemas com isso, pois era literalmente imune ao fogo. Ele tinha mais problemas quando sua audição estava prejudicada. Em sua opinião, foi a confusão mais cruel que o planeta poderia ter feito sobre eles. Ouviram gritos desesperados de socorro, sem poder fazer nada, durante uma semana inteira foi uma tortura. Mas, segundo Anna, o julgamento envolvendo o paladar foi o pior. Desta vez, tudo o que comiam ou bebiam se transformava em coisas repugnantes uma vez dentro de suas bocas. Para Ashton, não era nada demais, pois os zumbis podiam comer literalmente qualquer coisa e não se preocupar com isso. Da mesma forma, todos os seus 5 sentidos proeminentes foram testados um após o outro. A experiência não foi fácil. Como resultado, dos milhares de participantes que chegaram para completar as provas, restaram pouco mais de 200 participantes. O resto deles desistiu dos testes e deixou o planeta há muito tempo. Quanto a Ashton e companhia, ao longo das semanas, eles finalmente conseguiram vencer juntos as provações menores. Apenas Ashton e Anna do grupo ficaram em euforia enquanto os gêmeos voltavam para o avô. Havia uma regra na euforia para evitar a superlotação. Pelo menos era para isso. Uma vez que um participante não tinha mais tentativas para completar, ele tinha que deixar o planeta. Até aí a menos que fossem convidados de um dos monarcas. Nesse caso, os monarcas eram responsáveis por sua hospedagem etc. Talvez eles devessem ter aceitado a oferta de Lady Ortiga. Ela queria que os gêmeos ficassem até você completar todos os seus testes. Anna cutucou de brincadeira enquanto eles esperavam na fila para serem transportados para a zona de teste de Pegasus, que passou a ser o julgamento final de Anna. Na minha opinião, eles fizeram a escolha certa. Ashton murmurou enquanto colocava as mãos em volta dela. Ao invés de ficar aqui e perder seu tempo, era melhor para eles voltar e se concentrar em seu treinamento. Acho que vou aceitar a oferta de Lady Ortiga para ficar. Afinal, você terá que me alimentar regularmente, então. Sim. Essa é definitivamente a única razão pela qual você gostaria de ficar. Ashton riu e Anna também. Vamos acabar com esse julgamento. Então posso alimentá-lo com cargas e mais cargas. Mal posso esperar. Ashton poderia ter dito que concluiria o julgamento o mais rápido possível. Mas não seria tão fácil. Afinal, foi o teste final entre os 6 testes inferiores e, sem dúvida, o pior entre eles também. Era hora de tentar o julgamento mais demorado, que era o julgamento do Pegasus. De acordo com as informações que obtiveram de Ortiga, neste julgamento, o participante teve que capturar uma das muitas criaturas voadoras semelhantes a cavalos chamadas Pegasus e domá-la. Me parece bastante simples, certo? Bem, não foi. Pegar um Pegasus já era difícil, mas os participantes não precisavam pegar nenhum Pegasus. Ao entrar na zona de teste, eles receberiam aleatoriamente um dos muitos Pegasus. Eles então teriam que encontrar e capturar este Pegasus em particular. Se Sven estivesse lá, Ashton teria domado todos os Pegasus e o julgamento teria sido moleza, tudo graças à sua habilidade de encadernação. Infelizmente, não foi o caso, pois Ashton teve que fazer tudo sozinho. Tecnicamente, ele não estava sozinho, pois Anna ajudaria e vice-versa.
Mesmo tendo todas as informações necessárias para pegar um Pegasus, não seria uma tarefa fácil que ele soube assim que chegou à zona de teste. Além disso, as centenas de participantes na área não ajudaram. A maioria deles eram preguiçosos. Ashton podia sentir isso e, de acordo com os relatórios que Ortiga compartilhou com eles, a maioria dos participantes restantes fazia parte de um grupo extremista. Nenhum deles faria o trabalho duro necessário e, em vez de capturar Pegasus por conta própria, eles simplesmente os roubariam daqueles que fazem o trabalho. Essa estratégia era muito mais fácil e menos desgastante. Mas era improvável que aqueles filhos da puta tentassem mexer com ele. Afinal, Ashton havia se tornado uma personalidade bastante famosa em Euporia. Ele não apenas era mais forte do que todos eles juntos, mas também ganhou um forte apoiador em Ortiga, e ninguém queria mexer com ela. Ana queria liberar o julgamento, da maneira legítima, se possível. Como Ashton queria ensinar uma lição aos extremistas, ela decidiu acompanhá-los. Bem, Ashton não era um idiota hipócrita. Ele tinha outro motivo para fazer isso, e esse motivo era o pedido de Ortiga. Foi ela quem quis dar uma lição aos extremistas. Pelo que Ashton pôde deduzir, ela teve seu quinhão de problemas com eles. Nada grande, mas ainda tipo de problemas irritantes. Portanto, ela decidiu mexer com eles, agora que teve a chance. Vai ser muito divertido. Ashton sorriu enquanto estalava os nós dos dedos. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 344 Tem que pegar todos. 2. A zona para onde eles foram estava em completo contraste com as outras. Enquanto o ambiente das outras zonas de teste era sombrio e muitas vezes irritava os participantes, desta vez, os sóis gêmeos de Euporia brilhavam sobre uma floresta verdejante carregada com centenas de árvores diferentes. A floresta era gigantesca, radiante e diversa. Seu dossel era contestado por árvores que Ashton nunca tinha visto antes, o que permitia que amplas e brilhantes luzes descessem para arbustos dispersos para controlar os terrenos cobertos de nozes e sementes abaixo. Trepadeiras onduladas pendiam de cada árvore. Abaixo deles havia uma variedade de flores que a maioria deles nunca tinha visto antes. Essas flores provavelmente eram exclusivas dessa região do planeta. Em retrospectiva, o lugar era perfeito para um encontro romântico ou algo assim. Principalmente por seu cenário iluminado e uniforme. Ao mesmo tempo, a beleza do lugar era contaminada pela dissonância de sons bestiais, predominantemente de feras forrageadoras que reverberavam no ar e se harmonizavam com o chapinhar dos peixes em um lago próximo. Este lugar é Ashton, murmurou, mas Ana o cortou. Linda. Ela disse enquanto seus grandes olhos vermelhos absorviam tudo em suas memórias, não é? Sim, lindo. Isso é exatamente o que eu estava prestes a dizer. Ashton concordou instantaneamente, antes de murmurar seus verdadeiros pensamentos dentro de si mesmo. Eu não achei nojento nem nada, otário. Você quer que eu sofra uma dessas noites? Foi mal. Esqueci que você era masoquista. Desculpe desapontar, mas não tenho tendências voyeurísticas nem masoquistas. Não que seja estranho ou algo assim, todo mundo tem seus próprios problemas. Mas observar os outros com certeza não é meu, certo? Matar é mais o seu estilo, como é o seu. Este capítulo carrega diariamente em novela lixeira. Com Ashton não poderia discordar, mesmo que quisesse. Como ele sabia que o que Astaroth disse era verdade. 1 ano e meio atrás, ele nem teria pensado em matar alguém, exceto Mera por razões óbvias. Mas agora, ele nunca hesitava antes de matar alguém ou alguma coisa se eles mostrassem suas presas para ele ou para alguém de quem ele gostava. Honestamente, foi um pouco assustador, agora que Ashton pensou sobre isso. Mas a voz de Ana descarrilou sua linha de pensamentos, pois ela havia encontrado algo atraente ali. Não são árvores de cornizo? Ela perguntou enquanto apontava para uma seção da floresta. Eles são. E não apenas um, mas uma seção inteira de floresta e coberta por eles. Ashton respondeu, mas, novamente, o relatório de Ortiga afirmou que a floresta provavelmente tinha espécies florais de vários planetas espalhados pela galáxia.
Algumas dessas árvores eram familiares aos terráqueos, dando-lhes a conhecer esta floresta de um índice coletivo de flora presente em toda a galáxia, assim como os relatórios afirmaram. Mesmo assim, Ashton e Ana já estavam cientes disso. Vendo com seus próprios olhos ainda foi uma surpresa para eles. No entanto, havia uma coisa que nenhum deles sabia, mas logo foi informado por Astaroth. Esta floresta não era para ser uma floresta inicialmente. Pelo menos não era para se tornar na época em que o Chiron fez euporia. Nós simplesmente queríamos testar a variedade de amostras de flora deixadas pelos precursores. Astaroth explicou a história da origem da floresta com muitos detalhes. A essência disso era que os Chiran não faziam isso como uma forma de atividade recreativa. Não era um lugar onde eles levariam seus parceiros e teriam algum tempo amoroso com eles. Eles criaram este lugar porque queriam saber se havia uma maneira de militarizar essas formas de vida. Em sua maneira distorcida de pensar, os Shirans pensavam que tudo o que os precursores criaram tinha um propósito devastador secundário. Eles não estavam tão errados sobre isso. Afinal, ao contrário do que foram levados a acreditar, os precursores criaram armas. Eles simplesmente nunca os usaram devido à sua moralidade. Mas os tiranos não tinham essa obrigação moral, o que resultou em alguns desastres. Essas falhas foram provavelmente a razão pela qual uma prisão secreta foi criada para forçar informações valiosas da boca do precursor. Como sem a orientação deles, os Shirans provavelmente teriam destruído a galáxia em poucos dias. De qualquer forma, voltando à história. Mesmo depois de anos de estudos e experimentos, não deu em nada, então decidimos desistir. As árvores eram simplesmente apenas árvores e nada mais. Desde então, decidimos realizar diferentes tipos de experimentos e estudos. Do tipo que envolvia estudar diferentes seres e até humanos. A obsessão de sua espécie por humanos me dá uma vibra dele. Não vou mentir, você pode nos culpar. Afinal, os humanos deveriam ser melhores precursores. Fazia sentido que os precursores lhe dessem algum tipo de presente que os tornasse uma maravilha genética capaz de governar a galáxia. No entanto, os humanos foram impedidos de alcançar seu verdadeiro potencial, pois os precursores não conseguiram alimentá-los como fizeram conosco, Shirans. Se tivessem, provavelmente estaríamos no seu lugar e vice-versa. Astaroth continuou narrando a história. Os Shirans esperavam que os humanos fossem capazes de obter algum tipo de poder e serem treinados como soldados de infantaria para sua espécie. Os destinados a governar o universo ajudariam aqueles que roubaram os holofotes deles. Foi bastante irônico. Apenas continue com a história de estupidez do Shiran. No entanto, ao perceber que a humanidade nem sequer tinha acesso à coisa chamada bênção, eles foram considerados inúteis e o projeto conhecido como Jardim do Éden foi abandonado. Foi este Jardim do Éden abandonado, que se transformou em uma floresta assim que os Shirans deixaram Euporia para sempre. É seguro dizer que os Shirans nunca pensaram que um jardim descuidado se transformaria em uma floresta totalmente crescida com seu próprio ecossistema. Como eles iriam? Não é como se eles pensassem em algo antes de executar seus planos malucos. Esse modo de pensar soa bastante familiar. Espere. Faça isso também. Claro que eu faço. Você é meu companheiro de corpo. O que você espera? Porque eu sempre acabo sendo trollado por vocês. Hoje em dia, de qualquer forma. Você poderia me contar uma história sobre Shirans que não envolva experimentos doentes ou massacres? Deixe-me pensar. Eu posso te contar sobre a época em que o Conselho surgiu com a solução para o cruzamento excessivo entre as famílias Shiran e decidiu ter orgias em um nível quase sem precedentes envolvendo várias outras espécies. Sim. Uma orgia em toda a galáxia? Pode-se dizer que os Shirans literalmente foderam a galáxia? Não os humanos, você sabe, devido ao complexo de superioridade e merda. Além disso, a diversão causou muitos problemas depois. Mas quem se importa? Todo mundo estava se divertindo. As senhoras até tinham alguns tentáculos. Vamos nos ater às histórias de assassinatos em massa de agora em diante.
Ashton decidiu que já estava marcado o suficiente e decidiu se concentrar no julgamento. Ao mesmo tempo, todos recebiam suas missões por meio das pulseiras. Ana deu-lhe um olhar e assentiu. Era hora de colocar seu plano em ação. Vamos nos dividir e procurar por aqueles que possuem habilidades de voo. Ashton lembrou a Ana. Eles são aqueles que aqueles idiotas radicais irão atacar primeiro. Ana assentiu e partiu sozinha. Enquanto Ashton decidiu ficar para trás e observar os outros por um momento ou dois. Apesar de saber que radicais estavam presentes na zona de teste, ele não tinha ideia de quem eles eram e mirar em todos os participantes também não era uma boa escolha. É melhor não irritar acidentalmente alguém com um passado forte. Ashton pensou consigo mesmo, talvez eu não devesse dizer isso, considerando que estou indo contra um grupo radical. Como eles não podiam atacar pessoas aleatoriamente, Ashton elaborou um plano para pensar como esses radicais fariam. Assim, eles bolaram um plano para procurar pessoas capazes de voar. Os Pegasus eram criaturas voadoras que só pisavam no chão para comer. Alguém poderia argumentar que eles também desciam para dormir, mas isso só acontecia uma vez por mês durante a lua nova, porque era a única vez que eles dormiam. Um céu sem lua era o único momento em que eles podiam dormir em paz sem serem notados por seus predadores naturais. Foi também o momento preferido para capturá-los. Infelizmente, a próxima lua nova não aconteceria tão cedo. Portanto, havia apenas duas maneiras de capturar os Pegasus. Uma delas era armar uma armadilha usando suas frutas favoritas como isca. Este método raramente funcionou, já que os Pegasus eram seres altamente inteligentes. O único que cairá em armadilhas tão óbvias como os jovens. Ashton murmurou antes de mudar seu olhar para o céu, mas isso não significa que é mais fácil capturá-los porque as mães dos bebês quase nunca deixam seus filhotes fora de vista. O que deixa os participantes com uma escolha. De repente, um par de asas apareceu nas costas de Ashton. As asas de um Shiran demoníaco. Mas ninguém suspeitaria disso, porque Ashton mudou a forma e as cores das asas usando sua habilidade, alteração. Precisamos pegá-los em seus domínios. O céu. Nota do autor: se você não se lembra da habilidade alteração, você pode ler o capítulo 92. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 345 O pesadelo reluzente Glaring Nightmare era o nome de um dos grupos radicais mais turbulentos presentes no cinturão de Orion da Via Láctea. Eles não eram nem de longe os mais fortes, mas sua capacidade de causar confusão era inigualável. Mesmo os Shirans teriam dificuldade em vencê-los quando se tratasse de tornar as situações complicadas ainda mais complicadas. Ao contrário de outros grupos em sua camarilha, eles fizeram abertamente coisas que os considerariam psicopatas. Incluindo, mas não se limitando a jogar um ao outro no espaço sem nem mesmo um traje espacial só porque eles ficaram entediados. Sim. Não é uma ótima maneira de curar o tédio. Eles eram mais como um grupo de irmandade sendo drogado pra caralho e suas pegadinhas saindo do controle do que um grupo terrorista. Seu único motivo era espalhar o máximo de morte e destruição que pudessem. Isso também da maneira mais sádica possível. Sendo chamados de radicais, seria de esperar que essas pessoas fossem o messias das civilizações inferiores e os ajudassem a obter justiça ou outros enfeites. Mas os membros do Glaring Nightmare não davam a mínima para ninguém além de si mesmos. Às vezes nem deles mesmos. Na verdade, eles frequentemente saqueavam os fracos e levavam seus filhos e mulheres para aumentar seus números. Às vezes, quando não conseguem encontrar nada para mexer, eles mexem uns com os outros. E não de um jeito bom. Seus modos idiotas eram a razão pela qual eles estavam constantemente procurando por mais pessoas para se juntar a eles. Felizmente para eles, enquanto tivessem bebida, mulheres e substâncias narcóticas, muitos jovens vinham procurá-los como mariposas para uma chama. Quanto mais leio a reportagem sobre eles, mais quero saber o que aconteceu entre eles e Otiga. Ashton murmurou enquanto voava pelo céu enquanto lia o relatório. A propósito, os Shirans têm algo a ver com eles. Ah, foi hilário. Você acha que alguém que tem um ou dois parafusos soltos pertence aos Shirans,
A julgar pelo que vi até agora, os Shirans tendo um bando de drogados na folha de pagamento não me surpreenderia nem um pouco. Basta olhar para a maneira como eles ganham dinheiro para se manterem operacionais. Como é que esses filhos da puta conseguem viver melhor vida do que os da Terra? Eu realmente preciso te dizer isso, não. Eu já sei que vocês Shirans têm alguns problemas de papá que adoram descontar em seus irmãos, isto é, humanos. De qualquer forma, vamos continuar com o relatório. Sua principal fonte de renda dependia do comércio de escravos junto com o comércio de criaturas raras encontradas em todo o espaço. Às vezes, eles também serviam como mercenários, mas devido ao seu comportamento errático e origem pobre, eles não conseguiam muitos clientes. Por quê? Houve casos em que os radicais mataram seus empregadores apenas por diversão. Esta pode ser a razão pela qual o Tigre está tão chateado com eles. Ashton pensou consigo mesmo. Ela poderia ter dado a eles um contrato que eles cancelaram e, como foi ela quem os contratou, ela teve que sofrer por causa de sua ação. Faz sentido agora. Apesar de tudo isso, eles não eram vistos como uma ameaça pela maioria das civilizações superiores. Seu comportamento egocêntrico era a razão disso. Como o grupo não tinha um objetivo comum, muitas vezes suas facções acabam brigando entre si. Isso significava que era mais fácil dividi-los e deixá-los lutar entre si até a morte. Os Shirans nem precisariam levantar uma arma para acabar com eles. Quanto ao que eles estavam fazendo no Euporia, a resposta era simples. Euporia era um UBA administrado por uma organização que não discriminava entre criminosos e cidadãos ideais da galáxia. Qualquer um poderia entrar no local e fazer o que quisesse, desde que não desse ao monarca um motivo para caçá-los. Além disso, o planeta estava cheio de animais raros. Portanto, os radicais do grupo Glaring Nightmare muitas vezes vinham lá para capturar essas criaturas por um preço mínimo e depois vendê-las a seus clientes para obter lucros absurdos. Parece que eles não são tão perigosos afinal. Claro, ninguém iria querer cruzá-los por causa da quantidade de incômodo que eles podem jogar no rosto de alguém. Mas eles são bastante fracos. Assim como um bando de valentões que não podem fazer qualquer coisa contra alguém que os enfrenta. Uma das razões pelas quais o grupo era tão fraco era a falta crucial de uma hierarquia clara entre eles. Sem uma cadeia de comando adequada, era mais fácil derrotá-los. O que significava que havia uma grande chance de eles perderem todas as batalhas que travaram. Aqueles idiotas do pesadelo pareciam estar cientes disso também. Assim, eles raramente lutavam com alguém do mesmo nível ou superior a eles e sempre visavam os mais fracos do que eles. É por isso que eu sei que eles não ousariam me atacar, Ashton murmurou enquanto voava casualmente. Ele estava atento para que algo acontecesse, enquanto procurava o Pegasus que ele tinha que capturar. No momento, Ashton estava apenas procurando pelo Pegasus e não tinha a intenção de capturá-lo. Porque uma vez que ele fizesse isso, ele seria teletransportado para fora da zona de teste, já que o teste estaria completo, algo que ele não podia fazer. Além disso, ele estava um pouco preocupado com outras coisas, incluindo aprender a voar. Para começar, era muito estranho voar assim. Afinal, os humanos não deveriam voar assim. Normalmente, ele teria usado a habilidade de manipulação do vento para se mover. Mas com as asas, foi muito mais fácil. Bem, talvez não tão fácil quanto ele esperava. Havia muitas coisas que Ashton tinha que manter em mente antes de voar. Ele tentou e tentou, mas no final, Astaroth ficou encarregado de lidar com as asas por enquanto. Bem, isso conclui tudo o que sabemos sobre os radicais. Tem certeza de que não pode matar nenhum deles? Você só precisa de um empurrãozinho para chegar ao nível 60. Acerte e você poderá evoluir novamente. O plano era atraente, mas Ashton balançou a cabeça antes que pudesse se deixar levar. Matá-los pode permitir que ele chegue ao nível 60 e evolua novamente, mas ele não poderá competir nas provas seguintes. Uma regra de não matar estava em vigor durante o julgamento de Pegasus. Qualquer um que quebrasse a regra seria expulso de Euporia e proibido de entrar novamente. Ashton não tinha ideia de por que uma regra tão absurda existia. Mas, de acordo com rumores,
Foi dito que o monarca da sétima sede odiou sua experiência ao tentar o julgamento. Portanto, uma vez que ele se tornou um monarca, ele estabeleceu uma regra para garantir que ninguém ficasse ganancioso e matasse os participantes. Quem quer que ele fosse, só piorou as coisas. Ashton encolheu os ombros. Se você fizer regras, as pessoas sempre encontrarão uma maneira de contornar essas regras e continuar fazendo o que queriam em primeiro lugar. Esse povo do pesadelo foi o principal exemplo de tal caso. Enquanto Ashton conversava com Astaroth, ele notou algo estranho. Mesmo que ele estivesse voando em um lugar onde o Pegasus deveria se reunir, na última hora ele não tinha visto um único cavalo voador. Era apenas um palpite, mas Ashton podia sentir que algo problemático estava prestes a acontecer. Assim que ele pensou isso, um portal carmesim apareceu no ar. Não era muito grande, mas era grande o suficiente para os outros participantes recuarem. No entanto, alguns infelizes foram sugados para dentro. Para Deus sabe onde. Uma masmorra de instância. Porque aqui de todos os lugares. Sou tão sem noção quanto você e não gosto dessa sensação. De acordo com o que Ashton sabia sobre masmorras de instância de Astaroth, elas só se abriram em duas circunstâncias. A primeira e mais comum razão, um administrador Shiran queria se divertir brincando. Ou o segundo, quando algum tipo de condição predefinida foi atendida, fazendo com que a masmorra aparecesse. É improvável que isso seja feito por um administrador. Se tivessem, haveria algum tipo de notificação sobre isso. Bem, isso não importa. Agora importa. Ashton se preparou. Assim que a masmorra abrir, Ashton foi interrompido pela voz alta de alguém. Ele olhou para baixo e viu pelo menos 100 pessoas comemorando. Todos eles tinham um manto feito de pele de Pégaso. Não havia dúvida na mente de Ashton de que esses idiotas eram a razão pela qual o calabouço apareceu. Parece que meu palpite estava certo. Ashton não respondeu quando Anna se juntou a ele, que parecia tão perplexa quanto o resto deles. Leia novas atualizações rápidas em Novelbeam. Com que diabos está acontecendo aqui? Ela perguntou. Aqueles pesadelos Glaring estão por trás disso. Eles fizeram algo para causar essa confusão. Ashton respondeu calmamente. Meu palpite é: eles nunca foram capazes de matar ninguém neste lugar. Então eles decidiram fazer uma masmorra aparecer e matar por eles. A única coisa que não entendo é: como diabos eles convocaram uma masmorra aqui em primeiro lugar? Ashton queria descer e bater em suas cabeças até obter a resposta que procurava. Mas ele sabia que isso não era possível. Se ele acidentalmente matasse um deles, ele poderia acabar sendo banido. Bem, não era como se ele tivesse a oportunidade de fazer isso em primeiro lugar. A masmorra havia aberto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.